Você sabe o que é uma apátrida? Uma pessoa consegue a sua nacionalidade de duas maneiras: pelo lugar onde nasceu ou pela origem dos seus pais. Se você nasceu no Brasil, é brasileiro, não importa de onde os seus pais vieram. Mas, na maioria dos países da Europa, não é bem assim. Quem nasce na Itália só consegue um passaporte caso os pais sejam italianos. Milhões de pessoas pelo mundo não têm nenhuma dessas escolhas. Eu sou uma delas. Eu sou Maha Mamo. Eu passei quase a minha vida inteira como alguém sem pátria. De origem libanesa, Maha Mamo é uma ativista que passou a maior parte de sua vida sem nenhum tipo de documento. Sem identidade, ela não teve acesso a direitos básicos como educação, saúde e liberdade de ir e vir. Maha era apátrida, um indivíduo que não é titular de qualquer nacionalidade. Sem encontrar uma solução no Líbano, Maha Mamo buscou ajuda em todas as embaixadas existentes em Beirute, até ser aceita pela brasileira. Nesse processo, ela descobriu que, como ela, 10 milhões de pessoas no mundo são apátridas e transformou o seu problema em uma causa de vida. Conheça a história emocionante de Maha Mamo. Ouça no final do episódio as reflexões do especialista em desenvolvimento humano, Mark Kirst, para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se. Eu nasci no dia extra de um ano bissexto, no dia 29 de fevereiro. Dizem que é sinal de uma vida fora do padrão. No meu caso, é verdade. Eu morei na minha terra natal, o Líbano, por 26 anos, sem nenhum documento. No Líbano, você só recebe a nacionalidade se o seu pai for libanês. Meus pais são sírios. A minha mãe é muçulmana e meu pai cristão. Na Síria, o casamento interreligioso é ilegal. Por isso, eles se mudaram para o Líbano. Tentaram se casar lá, mas só conseguiram na igreja, não no cartório. Sem um registro de casamento, eles não puderam passar a nacionalidade deles para minha irmã, para o meu irmão, nem para mim. Nós nascemos apátridas. Nós não tínhamos passaporte, RG, CPF, ou mesmo certidão de nascimento. Nenhum documento que prova que a gente existia. O primeiro problema da minha vida foi estudar. Quando a minha mãe começou a procurar escolas, a primeira pergunta foi: cadê os documentos? Como não tinha, mandavam a gente embora. Minha mãe implorou para os diretores, pediu muito favor, até um colégio armênio aceitou a nossa matricular. Conforme eu fui crescendo, ficou cada vez mais claro que a falta dos documentos era um problema sério. Por exemplo, eu tenho urticária, uma alergia severa. Quando me ataca, preciso correr para o hospital. Cada vez que eu ia, precisava levar comigo a minha melhor amiga, Nicole, para ser atendida com o documento dela. Meu maior medo era andar na rua e ser parada pela polícia. Sempre que eu via um blitz, corria para o outro lado, porque eu não tinha um documento para apresentar. A ficha caiu mesmo quando eu comecei a pensar no que eu queria estudar na universidade. Naquela idade, o que você projeta ao futuro? Faz planos. Eu percebi que os meus sonhos eram impossíveis de ser realizados. Eu queria fazer medicina, tinha boas notas, mas não fui aceita para nenhuma universidade. Em uma universidade de Beirute, a recepcionista simplesmente jogou os papéis na minha cara e disse: volta quando você tiver seus documentos. Porque se você é libanês, você consegue estudar. Se você é síria, consegue estudar. Quem é você? E aí, eu fiz uma lista com todas as universidades do Líbano. E procurei uma por uma. Até que uma me aceitou. Mas eles não tinham curso de medicina.
Aí eu tive que estudar sistemas de informação, me formei e fiz até um mestrado, um MBA. Mas e depois? Como eu poderia me casar? Como eu vou conseguir um emprego? Como que eu teria coragem de ter filhos na mesma situação que eu? Mesmo com muitas barreiras, eu tinha que continuar tentando. Como no Líbano não encontrei esperança, comecei a sonhar com outros países. Escrevi a minha história e mandei para todas as embaixadas que existiam no Líbano. Eu assinava as mensagens com o meu nome e com o sobrenome. Eu escrevia Someone Unknown, ou seja, alguém desconhecido. Eu passei 10 anos esperando a resposta de algum país, até que em 2014 o Brasil aceitou. Me aceitou e aceitou meus irmãos. Não porque nos éramos apátridas, mas porque o país tinha aberto as portas para os refugiados sírios. O Brasil, para nós, era uma opção muito distante. Eu não sabia nada sobre o país, exceto carnaval, o futebol e, infelizmente, a violência. Mas para onde eu iria? Onde moraria? Como ia viver? Comecei uma pesquisa nas redes sociais. Conheci uma família de Belo Horizonte, Minas Gerais, que aceitou me acolher e acolher meus irmãos. Eu deixei para trás meu pai, minha mãe, meus amigos, minha vida toda no Líbano. Eu decidi embarcar para o desconhecido, para o Brasil. Apesar do medo, tinha excitação da novidade. Nos primeiros dias, tirei fotos, registrei as minhas digitais e assinei muitos papéis. Ganhei CPF, carteira de trabalho e um protocolo de solicitação de refúgio. O segundo passo foi buscar trabalho. Quando eu cheguei, eu falava 4 línguas, inglês, árabe, francês e armênio. Tinha um mestrado, mas o único trabalho que consegui foi entregar panfletos na rua. Mesmo assim, eu e meu irmão, a gente estava feliz por trabalhar legalmente pela primeira vez na vida. Comecei a aprender português, porque eu precisava integrar na sociedade. Eu precisava entender a cultura, a maneira de pensar das pessoas, o comportamento delas. Algum tempo depois, consegui um emprego melhor, como gerente de operação e exportação e importação de gado. Mas não era um emprego bem remunerado. No Líbano, também era assim. Eu ganhava menos do que deveria, por causa do meu status. Até então, eu achava que só eu, meu irmão e minha irmã estávamos nessa situação. Só que eu comecei a pesquisar sobre o assunto, encontrei uma campanha do Acnur, Agência da ONU para os Refugiados, eu chamo dos apátridas também, chamada I Belong, o Eu Pertenço, em português. Fiquei em choque quando descobri que existem 10 milhões de pessoas no mundo inteiro sem pátria. Eu morri de medo quando descobri que o Brasil não tinha lei para essas pessoas. Não tinha nem sequer a definição de palavra apátrida. Mas meus irmãos e eu tínhamos esperança que um dia a lei mudaria no Brasil. Em maio de 2016, fomos aprovados como refugiados. Conseguimos nosso primeiro sonho. Eu consegui obter o meu primeiro registro nacional de estrangeiro, RNE, que é um certificado de residência para estrangeiros no Brasil, que tinha minha foto, meu nome e o direito de permanecer no país por 5 anos legalmente. Mas a vida tem caminhos tortuosos. Exatamente 1 mês depois dessa felicidade toda, eu perdi o meu irmão. Eu perdi Ed. Meu único irmão foi assassinado por adolescentes drogados, uma tentativa de assalto. Meu irmão morreu como apátrida. Pelo menos, ele teve uma certidão de óbito, porque normalmente pessoas sem pátria vivem e morrem como uma sombra, como alguém que nunca existiu.
A morte do meu irmão virou uma chave na minha cabeça. Quando ele faleceu, entendi que a vida é muito curta e nós não temos garantia em nada. Eu não queria morrer sem a minha nacionalidade. Comecei a me questionar. Quem sou eu como ser humano? Onde eu pertenço? Para que eu realmente quero essa liberdade de ir e vir, de fazer o que eu quiser? Entrei no looping de medo, de incerteza e questionamentos. Caí bem no fundo do poço. Aí eu entendi. Eu entendi que no tempo de vida que a gente tem, precisa lutar por alguma coisa. Eu comecei a elevar minha voz e compartilhar a minha história com todo mundo. Muito mais do que eu fazia. Comecei a dar entrevistas, fazer palestras para qualquer um que quisesse ouvir. Onde me dão espaço para compartilhar minha história, eu vou. Na imprensa, em escolas, nos salões da ONU, no parlamento de países, conto que a apatridia é um problema de direitos humanos. Eu luto pelo meu irmão, pela minha irmã, por 10 milhões de pessoas que têm o direito de existir. O Brasil me deu isso. No dia 4 de outubro de 2018, eu renasci. Aos 30 anos, eu e minha irmã ganhamos a nacionalidade brasileira. Fomos as primeiras na história do Brasil a ser reconhecidas como apátridas pelo Estado e a conquistar a nacionalidade. Nossos registros mostram os números 001 e 002. Depois da gente, mais pessoas foram reconhecidas como apátridas no país. E o Brasil virou exemplo para o mundo inteiro. Eu tenho consciência que com meu trabalho, eu não vou conseguir dar nacionalidade para 10 milhões de pessoas. Mas se eu mudar da vida de uma pessoa, 2 pessoas, para mim já é suficiente. A minha missão está cumprida. Não estou falando somente sobre os meus companheiros de luta. Eu espero que as minhas palavras alcancem todos aqueles que sonham com uma vida mais justa e por algum motivo foram privadas desse sonho. Eu quero que as minhas palavras ajudem os outros a não perder a esperança. Se receberam um não, que aprendem, como eu fiz diversas vezes, a buscar outras portas. Porque todo mundo tem o direito de pertencer. Hoje eu tenho orgulho de anunciar que eu sou brasileira. Hoje eu pertenço. Tivemos o privilégio de sermos tocados, provocados e inspirados por uma história incomum para a maioria, mas de muitas formas presente em todos nós. A luta de Mahamamo por encontrar seu próprio lugar no mundo, seu papel único e intransferível, nos convida a questionar o contexto e as prioridades da nossa própria caminhada. O desafio de ter que provar e formalizar sua própria existência pode parecer distante para muitos, mas faz parte das regras da mesma sociedade moderna que diariamente julga o valor e a importância de cada um de nós por outros tipos de documento, como as marcas vestidas, as instituições frequentadas e os bens materiais acumulados. Para além desses rótulos sociais que nos representam na superfície, com que frequência somos acolhidos por quem somos, em essência? Com seu exemplo, Mahamamo desperta a coragem necessária para lutar pelo nosso próprio lugar autêntico no mundo, onde nos sintamos parte de algo maior, apesar de qualquer julgamento externo. Fortalecendo os próprios valores e convicções, com persistência e resiliência, acabamos de ouvir a história de alguém que não só conquistou seu sonho, mas como consequência facilitou o caminho de inúmeras outras pessoas passando pela mesma dificuldade. E você? Qual luta pessoal tem o potencial de transbordar para todos ao seu redor? Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram,
@portalplenai.